Então, explicamos aquele exercício para você compreender o contexto. Quanto mais endividada a empresa, se o custo do endividamento for menor do que o retorno do negócio, o retorno do ativo, a empresa tem alavancagem positiva. Os sócios conseguem ganhar dinheiro nas costas de um financiador externo. É óbvio que a decisão financeira de financiamento de longo prazo tem que sempre orientar que a decisão de financiamento, o custo do financiamento tem que ser menor do que o potencial de retorno. Tanto que, quando estudamos decisões de investimento, nenhuma decisão de investimento que produz uma taxa de retorno menor do que o custo de capital deve ser empreendida, deve ser decidida, né? Nós já estudamos isso. Aqui, nessa slide aqui, tem um outro exemplo. Então, um outro exemplo de uma empresa que tem lá no passivo financiamentos, capital terceiro 35, patrimônio líquido de 15. Se o lucro gerado pelos ativos, o lucro operacional de verdade, ou lucro antes das despesas financeiras, for 8, e as despesas financeiras a 12%, 12% vezes os 35 mil aqui dos financiamentos, dá 4.200, então o lucro operacional após as despesas financeiras, 3.800. Aqui o exercício nos poupou da questão da contribuição social sobre o lucro líquido e o imposto de renda, por causa da questão mais didática. Não tem problema, tá? Nós estamos fazendo parcial porque aqueles impostos são proporcionais, então no fim eles alteram um pouco o resultado. Ok, mas o que então nós vamos fazer então? Calcular o retorno que os sócios obtêm, que é 3.800 dividido pelo valor que eles investiram, que é 15, está aqui. Isso dá 0,2533, ou seja, 25,33% de retorno, de ROE, Return on Equity. E o retorno over asset, over aqui, que é o retorno do ativo, o lucro do negócio, o lucro operacional dividido pelo total do ativo, porque a empresa, para funcionar, precisa de todo o ativo. Esse é o conceito, né? Você estudou lá indicadores. O retorno da empresa é 16. Veja, a empresa dá um retorno de 16 que é maior do que os juros, o custo do financiamento, que é 12. Então essa empresa tem alavancagem. E a gente já enxergou aqui, os sócios estão tendo uma rentabilidade maior do que o retorno da empresa. E essa relação entre o retorno dos sócios e o retorno da empresa é 1,58. Né? Então, os sócios ganham 1,58 vezes mais do que o retorno que a empresa proporciona. Isto que estamos explicando tem toda a relação também com aquilo que estudamos do custo capital do terceiro e o custo capital próprio. O custo capital de terceiros é mais barato do que o custo capital próprio. E essas relações aqui, que a gente aprendeu há pouco, elas estão aparecendo aqui também. Né? Então veja, se a relação de capital próprio e capital de terceiros fosse diferente, tipo 80% capital próprio e 20% capital de terceiros, né, o GAF seria diferente. Né? A gente poderia fazer aqui, vamos fazer aqui, né, se fosse assim, né, fosse 50 o total do ativo para a empresa funcionar, então 5 vezes 8, 40, né, 40 mil aqui, opa, desculpa, 40 mil embaixo. Né? Com 80% capital próprio, então seria 40 mil aqui e 10 em cima, né? 10 mil aqui. Você teria uma despesa, o resultado operacional continuaria 8, vou fazer aqui do ladinho. 8 mil seria o Lagir, né? O Lagir. Você teria um juros de 12% sobre financiamento, sobre 10, que seria 1.200, 12%. E o lucro, depois do coisa, né, vou botar aqui lucro líquido, seria então de 6.800. Se você então fizesse essa relação, eu vou fazer aqui na calculadora, porque a gente está com um pouco de pouco espaço aí, né, você teria a seguinte situação. Você teria o lucro líquido 6.800 dividido
pelo total do patrimônio líquido, que seria 40 mil. Daria 17%. Então, olha só. O ROI, nesse caso, daria 17%. E o ROA, que seria o lucro operacional, o ROA continuaria a mesma coisa, como antes, que seria 16%. Você já enxergou, né? Você já enxergou, então, que o grau de alavancagem financeira, nesse caso, seria menor, seria 17% dividido por 16, 17 dividido por 16, que daria 1,06, né, arredondando um pouquinho, né? Veja que a alavancagem financeira da II, nessa situação aqui, né, seria bem menor. Ou seja, nesse caso específico, se nada mais se altera, nenhum elemento adicional, considerando essa realidade, com juros de 12% e a empresa obtendo retorno nos seus negócios de 16%, é mais vantajoso para a empresa adotar, para os sócios, né, que são as pessoas que decidem adotar uma estratégia de financiamento mais arrojada, com mais dívida, não é? Que aí os sócios obtêm um retorno maior. Bom, isso é o que temos de alavancagem. Aí lá na relação de exercícios, se compreendemos esse conceito, fizemos essa 35, você tem alguns exercícios também parecidos, olha aí, de custo de capital. Ó, o exercício 39 tem um exercício de alavancagem e a gente, na aula 5, a gente tem condição de corrigir, tá? Ó, 41, alavancagem 42 é um exercício mais integrativo que você deve fazer para solidificar o que explicamos até agora. Vamos agora para o último tópico, que é a estrutura de capital da empresa. A estrutura de capital diz respeito à composição relativa das fontes de financiamento de longo prazo da empresa, e o termo capital denota os fundos de longo prazo da empresa, ou seja, passivo exigível de longo prazo e patrimônio líquido. Aqui não entra passivo circulante, embora passivo circulante também seja capital de terceiros, tá? Só que a existência do passivo circulante, a sua natureza, o comportamento cíclico é totalmente diferente, a abordagem, o gerenciamento, nós já vimos isso lá em decisões financeiras de curto prazo, é totalmente diferente das decisões de longo prazo, capital que financia a empresa por um longo prazo. A estrutura ótima de capital da empresa vai resultar de um equilíbrio entre custos e benefícios dos empréstimos, para minimizar o custo médio ponderado de capital. Então veja, nós já vimos que o empréstimo produz um benefício que ele está associado ao custo associado a ele, que é mais baixo que o custo de capital próprio. Ele produz o efeito alavancagem normalmente positiva e faz com que os sócios tenham um retorno, precisem botar menos dinheiro na empresa para obter um retorno melhor no final dessa conta, ou seja, obtém o mesmo retorno, mas como botam menos dinheiro, então o retorno, a taxa de retorno do capital próprio acaba sendo maior. Ok. Vejam que o termo equilíbrio aparece aqui, né? Termo é um equilíbrio. Pessoal, é uma questão de administração. Então eu não posso dizer para você, o que eu posso dizer para você é assim, sem endividamento é uma decisão errada de administração financeira. E com muito endividamento também é uma decisão errada. Mas se o endividamento ideal para o meu negócio é 40%, 50%, 60% do ativo, 70%, aí já é muito particular de cada tipo de negócio, cada realidade, tá? Como já estudamos sobre risco e retorno, empresas com baixo risco operacional podem arrojar no endividamento, porque elas sabem quanto vão vender, quanto vão receber, né? Padarias, postos de gasolina, geradoras de energia, elas mais ou menos têm um horizonte, têm contrato com o governo, sabem que vão receber um recurso, elas podem se aproveitar de um nível mais alto de endividamento. Bom, capital de terceiros inclui qualquer tipo de fundos de longo prazo obtido pela empresa via empréstimo ou financiamentos, ou leasing financeiro, lembrem disso.
E capital próprio consiste de fundos de longo prazo fornecidos pelos proprietários da empresa ou sócio do empreendimento. A gente lê isso como acionistas preferenciais ou ordinários, que são o que tem volume e o que interessam, né? O ordinário sem nenhuma restrição de voto e o preferencial com preferência no recebimento de dividendo, mas com restrição de voto. Aí alguém pensa, não, mas capital próprio não é capital social, reservas de todo tipo, lucro acumulado. Mas esses são os recursos dos sócios, dos acionistas preferenciais ou ordinários. Ok, então o que eu li está aqui escrito, né? Estrutura de capital é só o longo prazo. Atentem para isso. E aí vem a pergunta: qual será a estrutura de capital mais adequada para a nossa empresa? Qual será? Será uma estrutura conservadora, tipo essa que está mostrando? Veja que todas têm dívida, viu? Um passivo de dívida de longo prazo de 30% e um patrimônio líquido de 70%? Ou será um balanço, uma estrutura de capital mais arrojada, com passivas de dívida de longo prazo e de 60% e um patrimônio líquido de 40%? Vejam aqui, eu botei o ativo circulante ali do lado. Na verdade tinha que ter um espaço ali de passivo circulante, né? É uma simplificação que foi feita nesses desenhos, tá? Como se não existisse o passivo circulante. Claro que isso não é assim, mas é só graficamente para você compreender. Será melhor para uma empresa sobreviver gerenciando uma dívida de 30% ou uma dívida de 60%? Essa resposta, pessoal, eu vou fazer no próximo vídeo, tá?